Graça e paz, queridos. Estamos aí, aula 3, sejam todos bem-vindos. Você que não assistiu ainda a aula 1, está aí no YouTube, Resplandeça a Glória. A aula 2 também está aí no YouTube. Então, vamos juntos, vamos prosseguir. O Senhor tem um projeto para as nossas vidas. Eu, a cada dia, fico mais feliz porque a gente se propõe a escrever a visão, não é? A gente se propõe a colocar a visão de uma forma, num diagrama lógico, e o Senhor vai acrescentando itens que a gente já pratica, já vive, mas não percebia. Então, nessa noite, vamos estudar um pouquinho o ministério de Jesus, o sucesso do ministério de Jesus. Por que Jesus teve um ministério bem-sucedido? Primeira coisa que a gente precisa entender é que o ministério de Jesus não só foi bem-sucedido porque ele era o Filho de Deus, não só foi bem-sucedido porque Jesus tinha todo o poder e toda a autoridade, mas também porque Jesus conseguiu transmitir aos seus discípulos uma visão. Esse é o primeiro ponto, conseguiu transmitir aos seus discípulos um entendimento acerca do projeto, e aí vem a outra parte. Os discípulos que entenderam o projeto, levaram adiante o projeto, deram sequência no projeto. Então, é por isso que o ministério do Senhor Jesus deu certo. Porque ele poderia ser o Filho de Deus, se ele não conseguisse, se ele falhasse em comunicar a mensagem, se ele falhasse em criar discípulos, a coisa teria morrido na primeira geração. Então, os discípulos receberam uma visão e deram sequência no projeto, e esse é o segredo do sucesso do ministério de Jesus. Guarde com você. Por que o ministério de Jesus foi bem sucedido? Porque os discípulos deram sequência, conseguiram dar sequência no projeto. Bom, eu quero abordar aqui 3 estratégias, e nós como igreja precisamos copiar. Jesus é o exemplo para nós. Então, nós precisamos copiar essas 3 estratégias. É óbvio que tem muito mais, assim, estudando, lendo e ouvindo gente aqui e ali, e lendo aqui e ali, cheguei em 3 estratégias que marcam o ministério de Jesus, que são as estratégias que fizeram com que o ministério de Jesus fosse um sucesso. A primeira delas é a escolha dos discípulos. Essa é a primeira estratégia correta que nós precisamos copiar, é o critério de escolha. Como que Jesus fazia o convite àqueles que eram candidatos a ser discípulo. Não era discípulo, era candidato a ser discípulo. Como é que Jesus os convidava? Qual era o critério para ver se esse serve ou se não serve? Jesus chegava até ele e falava assim: vinde após mim. Vinde após mim. Jesus estabeleceu um critério. A prova que Jesus aplicava aos candidatos a discípulo, buscava gente de atitude. Guarde isso com você. Os discípulos, o critério de escolha era: o Senhor Jesus buscava por gente que tinha atitude, gente que tinha determinação, gente que tinha o desejo, a vontade de algo mais. Então, o critério do Senhor Jesus não foi buscar por pessoas que tinham conhecimento. O critério de Jesus não foi buscar pessoas que tinham preparo, que tinham eloquência, que tinham várias competências. Não, Jesus buscou apenas por pessoas que tinham atitude. Talvez eu e você pudéssemos nos sentir seduzidos pelo jovem rico, e vamos excluir a questão da riqueza. O rapaz tinha competências, o rapaz tinha conhecimento desde a infância, o rapaz conhecia a lei de Moisés, o rapaz conhecia o ensino dos profetas. Mas Jesus não se seduziu com essa conversa, e ele veio e mostrou toda a sua sabedoria, não é? Talvez eu e você falava assim: uau, venha ser meu discípulo, venha andar comigo, você é sábio, você já tem conteúdo. Mas o Senhor Jesus voltou para o critério de seleção. Qual é o critério de seleção? Eu preciso ver se essa pessoa
que tem muita sabedoria, que tem muito conhecimento, se ele tem o que eu quero, se ele tem atitude. Jesus não se impressionou com a habilidade dele, muito menos com a riqueza dele. Jesus não se impressionou com nada. Jesus falou para ele, falou assim, vende tudo que você tem, distribui entre os pobres, tenha atitude e siga-me. E eu e você sabemos que o rapaz não pôde ser discípulo. Zaqueu teve atitude, subiu numa árvore, Jesus desceu, enfim. A mulher do fluxo de sangue teve atitude. A mulher sírio-fenícia teve atitude. Entende? Então, para ser discípulo, o critério de escolha era atitude. Sabe por quê, queridos? Porque atitude tem ou não tem. É nato. Se tem atitude, é ótimo. Bom, preparo a gente pode adquirir com um treinamento. Entende? Jesus não estava buscando por gente preparada, porque ele ia treinar. Ele ia preparar. Então, agora, atitude, determinação, vontade, isso é nato, isso está na essência. Entende? Então, esse é um primeiro ponto que a primeira estratégia, né, que levou o ministério de Jesus ao sucesso é um critério da escolha, focado na atitude, na determinação. Se quer ser meu discípulo, tem que me seguir. E isso exige atitude. Os nossos discípulos, não é? Precisam ter atitude. Esse é um critério importante. O segundo critério, a segunda estratégia é o método de ensino. Jesus adotou um método de ensino pautado em ações. Mas eu vou falar primeiro o critério mais comum. O que é o critério mais comum? É o critério o qual você se tornou advogado, você se tornou médico, se tornou veterinário, arquiteto, engenheiro. Você estuda e estuda muito. Isso gera um conhecimento. E esse conhecimento não basta. Você agora tem que praticar esse conhecimento de uma forma sistemática, de uma forma insistente, de uma forma repetitiva, até que você então desenvolve uma habilidade. Então, você parte do muito estudo para chegar na habilidade. Esse é um critério que vai gerar profissionais seguros. Para você ser um médico, você precisa ser alguém seguro do que está fazendo, que confia em suas habilidades. Se Jesus tivesse escolhido esse caminho, talvez alguém como Pedro jamais poderia chegar à liderança, porque Jesus não tinha tanto tempo. Pedro talvez não tivesse também tanta disposição para aprender. Então, se Jesus escolhesse esse caminho, poucos de nós poderíamos ser discípulos, poucos de nós poderíamos ser líderes, poucos de nós poderíamos ser difusores, pregadores, ministros do Evangelho. Mas Jesus escolheu um outro caminho. Olha a estratégia, o outro caminho, um caminho pautado em ações. Em ações. Essas ações, elas são praticadas e muitas vezes praticadas e elas viram um hábito, e esse hábito, quando bem trabalhado e praticado e bem trabalhado, ele vira uma habilidade. Isso também a gente pratica nos nossos dias, né? Não tem faculdade de vendedor, tem? Né? Eu acho que não, né? Faculdade de vendedor, viu? A pessoa tem algumas habilidades, ações, prática, vira um hábito, e aí, não é? A pessoa, entende? Alguns instrumentistas de igreja, né? É óbvio que tem escolas que ensinam a tocar instrumento, mas alguns instrumentistas de igreja, ele parte das ações. E aí, Alan, você fez alguma escola de teclado? Ô Jean, você fez alguma escola de violão? Jorge, escola de bateria? Não, né? Acho que não. Tenho a impressão que não, né? Ações, prática. Ações, prática, vira hábito. E esse hábito bem trabalhado vira habilidades. Então nós chegamos no mesmo resultado. Habilidades. Aqui, queridos, o erro, nesse modelo de Jesus, o erro é a melhor escola. O erro é melhor do que uma aula, é melhor que um curso de 15 dias.
Um erro, se aprende com os próprios erros. E aqui, a insegurança faz parte. Por quê? Porque nesse modelo de Jesus, a insegurança, ela nos inspira a dependência de Deus. Aqui, quando você está muito seguro, talvez seja o erro hoje de muitos líderes, muito seguro de si, muito seguro do conhecimento que tem, muito seguro da sabedoria que tem, e então pouco se depende de Deus. Então nós temos um evangelho pobre, vazio de Deus, vazio do Espírito e cheio do homem. A gente prega bastante acerca disso. Primeira estratégia, escolha pautada na atitude. Segunda estratégia, um ensino pautado nas ações. É bem o que a gente pratica nos nossos cursos, não é? Quantos de nós tínhamos tanto conhecimento de como tratar pessoas? Não tínhamos, né? Pouco temos, mas ações praticadas viram hábito, e esse hábito bem trabalhado, bem disciplinado, bem monitorado, né? Chega-se em habilidades. E com insegurança, mas Deus nos usa. É assim que funciona. Vamos para a terceira estratégia? Terceira estratégia, o preparo. Eu gosto dessa parte aqui. O preparo. Jesus preparou os seus discípulos para a ausência dele. O tempo inteiro Jesus está falando assim, eu vou embora, eu vou para o meu Pai, eu vou morrer na cruz. O tempo inteiro Jesus está passando essa mensagem para os seus discípulos de que ele ia embora. Então Jesus preparou os seus discípulos para a emancipação. Jesus preparou os seus discípulos com o foco no id. Jesus não preparou o discípulo para ficar dependendo dele. Jesus não preparou os discípulos para ficar, como é que faz, mestre? Como é que é assim? Não, Jesus preparou para o envio. Para o envio. E aqui se mede também, queridos, o sucesso de uma liderança. O sucesso de uma liderança não é quantos líderes você cria para ficar em volta de você. O sucesso de uma liderança é quantos líderes você emancipa. Eu acho que isso está no livro do Código que vocês estão estudando, né? Que é a oração do justo, é isso? Se eu não me engano, é de lá que eu peguei isso. O sucesso de um líder, o sucesso de uma igreja, não é quantos líderes ela cria e fica deixando os líderes tudo, sei lá, brigando um com o outro dentro da igreja. É quantos líderes ela envia, quantos líderes ela emancipa. Então, é assim que a gente... Então, a estratégia de Jesus estava no preparo. Ele preparou gente para ser ativa na ausência dele, não para depender dele. Jesus foi crucificado, subiu ao céu, bateu um desesperinho, mas os discípulos deram sequência na visão. Esse é o segredo. Esse é o segredo. Outra falha das lideranças dos nossos dias, que não emancipa. Prende. Emancipar parece que esse desejo de alguém reportando, de alguém, como se diz, carente de mais informação, gera um vazio, né? Meus filhos são adolescentes ainda, mas a hora que a gente emancipar um filho dá um vazio mesmo, mas tem que vir uma sensação da missão cumprida, porque o nosso papel é emancipar. Nosso papel não é criar filhos, é criar pais. O Samuel precisa virar pai, a Bia precisa virar mãe, é emancipar. Não é? Vamos lá. Aqui então está enumerado as três estratégias do Senhor Jesus. O critério de seleção, o método de ensino e o preparo para envio. Qual que é o resultado dessas estratégias? O resultado é gente de atitude. É gente de atitude. É um grupo de pessoas que estão prontas para servir. Então repare que isso aqui nos nossos dias, onde temos uma geração muito passiva, isso pode não gerar um grupo muito grande. Por quê? Porque as pessoas não querem muito atitude, elas não querem, elas querem ser servidas, elas querem que as coisas aconteçam do nada, né? Sem
sem a contrapartida delas no projeto de Deus. Mas desde o começo o Senhor Jesus escolheu pessoas, gente de atitude. O que gerou? Gente disposta a aprender na prática, gente que entende que o erro faz parte do aprendizado, né? E gente pronta para agir. Então, como igreja, precisamos copiar esse modelo. Esse modelo, queridos, é o perfil, né, de gente que responde o desejo do coração de Deus. O texto de Isaías 6, o versículo 8, diz assim, ó, no chamado de Isaías tem uma visão. Versículo 8 diz assim: então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me. Nas outras versões fala: envia-me a mim. Então, esse é o perfil de pessoas que, quando o Senhor pergunta quem enviarei, o Senhor quer enviar. O desejo do coração de Deus é enviar. A oração de Deus é: quem enviarei? Essas pessoas são as pessoas que, porque têm atitude, porque estão dispostas a aprender, porque estão prontas a agir, elas respondem à oração de Deus. Elas respondem um desejo do coração de Deus. Então, nós como igreja, de certa forma, a gente já pratica isso assim, meio sem metodologia, né? sem visualizar que estamos fazendo isso. Mas nós precisamos reforçar isso. As pessoas precisam ser pessoas de atitudes, pessoas prontas a aprender na prática e pessoas prontas a agir, prontas a servir. Esse é o sucesso. É assim que se cria discípulos, pessoas que vão levar a visão à frente, que vão levar o projeto adiante. Amém? Encerramos essa primeira parte. Existe um outro ingrediente muito poderoso na ideia do Senhor Jesus Cristo, que é o seguinte. Vamos ler esse texto de Coríntios, texto conhecido de vocês, mas que nos mostra que o corpo de Cristo, que a igreja, é composta de pessoas diferentes, não é? 1 Coríntios, o capítulo 12, do versículo 4 ao versículo 7. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando o bem comum. E aí o texto continua falando dos dons do Espírito. Sabe, queridos, esse texto está falando da unidade que precisamos ter entre os diferentes. Ficou modinha, né, falar de diversidade, viu? Esse texto está falando da diversidade dos dons, está falando da diversidade de talentos, da diversidade de pensamentos. Então, isso aqui é muito legal. A unidade, isso é um princípio de Deus, né? Que não se aplica apenas à sexualidade, né? A unidade dos diferentes, Deus uniu o homem e a mulher. São diferentes, sim ou não? Bem diferentes em tudo, não só anatomicamente, no comportamento, na forma de ver a vida, em todos os aspectos. A unidade dos diferentes gera vida. Amém? A unidade dos diferentes gera vida. A unidade dos iguais é estéril. Não produz nada. Não produz nada. Então, quanto mais... isso não se aplica apenas à sexualidade. Há diferentes tipos de dons, há diferentes perfis, há diferentes formas de entender, mas essa diferença
A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando o bem comum. Nós nos completamos. A igreja é igual ao corpo. Você tem várias... Paulo trabalha muito essa figura. Nesse texto mesmo, mais adiante, ele vai dizer exatamente isso. Então, guarde isso com você. A unidade dos diferentes gera vida. No entanto, tem um equívoco muito grande na igreja. Por quê? Porque nós temos o agrupamento das partes. A gente usa um critério de agrupamento por afinidade. E então nós temos... e assim a gente vai criando denominações. As denominações, boa parte delas, surgiu da ideia de... eu penso igual o João, vamos nos unir? Entende? O Roberto também pensa, a Cláudia. Então, junta, tem um agrupamento por unidade, um agrupamento por afinidade. Só que o agrupamento por afinidade, o agrupamento dos iguais, é estéril. Então, nós temos... Não, nós somos daqueles que ouvem a Deus. Glória a Deus. Né? Então, vamos juntar todos aqueles que ouvem a Deus e nós temos um grupo de orelhas de Deus. É só orelha. É um grupo, mas é um grupo de orelha, não é corpo. Não, nós não somos desses que ouvem, nós somos daqueles que veem a Deus. E então nós vamos, você vê a Deus, olha como a gente... Não, e aí aqueles que ouvem a Deus, a gente tira para fora, não, você não tem vez aqui, porque aqui nós somos aqueles que veem a Deus. Né? E você que ouve vai criar a sua denominação. Então nós temos lá um grupo dos orelhas de Deus, nós temos outro grupo dos olhos de Deus, nós temos os grupos dos canelinhas de Deus, e assim vai. Queridos, são grupos, não são corpo. Não são corpo. A estratégia boa, o modelo de Deus é corpo, onde cada um opera na sua função, na sua posição. Então, são partes. Não é um corpo, e por isso não são eficazes, como Jesus pensou. Naquilo que eu sou falho, precisa de alguém, não é? Para cobrir essa falha. Naquilo que me falta competências, precisa outro que tenha as competências que faltam, para que a gente possa fluir e ser eficaz como igreja. Essa é a ideia. Esta é a ideia. Então, o corpo é a unidade dos diferentes. E quanto mais diferentes somos, quanto mais diferentes temos, e quanto mais unidade temos, que não basta ser diferente, tem que ter unidade, né? Mais poderoso é este grupo. Por incrível que pareça, as empresas entenderam isso, a igreja ainda não. Eu vejo a minha empresa, eu tenho uma vamos dizer assim, uma veia mais técnica, mas precisa de alguém que tenha uma pegada mais comercial. O que adianta um técnico que não vende? Não é? Então precisa ter alguém que faça o comercial. Então nós temos a área comercial, aí nós temos a área técnica, nós temos a área financeira, nós temos a área... Entende? As empresas trabalham isso. As empresas entenderam a importância da unidade dos diferentes. A igreja ainda não. Talvez por isso, essa ideia de denominações não está muito robusta, não está muito consistente. Por quê? Porque as denominações de boa parte delas no Brasil se juntou por afinidade, quando o princípio de Deus é a unidade dos diferentes. Fechamos aqui? Beleza? Aqui vem mais um texto. Jesus é o todo. Vamos ler esse texto de Efésios. O texto de Efésios, o capítulo 4, do 11 ao 13, depois a gente pula para o 16. Efésios 4, o 11. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Olha só, ele designou cada um para um ofício, com o fim, com o propósito de preparar os santos
para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que alcancemos a unidade da fé e o conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Vamos para o versículo 16. Dele, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Cada parte realiza a sua função. Se só somos orelha, tá todo mundo ouvindo, mas não tem quem vê, não tem quem anda, não tem quem, não é? Entende? Então, queridos, nós como igreja precisamos amadurecer na visão bíblica da ideia igreja. Então tem um gráficozinho aqui que diz o seguinte, né? Então o texto de Efésios é isso, cada um tem o seu ofício e precisa ser executado. E quando bem executado, a igreja cresce, o corpo de Cristo é edificado, não é? A igreja avança, a igreja conquista. Então aqui eu estou falando da diferenciação. Aqui eu falo de unidade e aqui eu falo do resultado. Quanto mais diferenciação existe entre os irmãos e quanto mais unidade tem, isso é corpo e isso gera vida. Quanto mais diferentes somos, quanto mais dons variados cultivamos, quanto mais talentos variados temos e quanto mais unidos tem que ter diferenciação e união, nós temos um corpo, o corpo de Cristo. É o nosso corpo, né? A pé direito, pé esquerdo, dedinho, mão direita, mão esquerda, orelha. É isso. Quanto mais diferenciado e unido, nós temos corpo e isso produz vida. Isso gera, isso conquista. Agora vamos começar com os problemas. Isso aqui é o que perseguimos. Isso aqui é o que o texto de Efésios fala. Tem muita diferenciação. Cheio de talentos, cheio de gente talentosa, cheio de gente com dons, cheio de gente muito habilidosa, mas tem pouca unidade. Começa-se os problemas. Tem competição. Não, o meu ministério é o ministério da pregação da palavra. Se não tem quem prega, não tem quem se converte, diz o evangelista. Aí o pastor fala assim, converte, mas depois desvia, porque não tem quem cuida. O profeta pode ser crente, mas não tem uma vida correta, porque não tem quem dirige, quem exorta, quem traz a exortação, a edificação celestial. O mestre fala, não conhecem a palavra. Pronto. Tem muita diferenciação, mas não tem unidade. Não tem unidade, então gera competição e gera divisão. Começa então a se agrupar as orelhas de Jesus para cá, os perninhas de Jesus para lá e assim vai. É isso. Qual é o risco que a nossa igreja corre? É esse aqui. É isso aqui que nos ameaça. É isso que eu e você precisamos estar alertas. Qual é o antídoto para não cair nessa cilada que a igreja brasileira tanto caiu? É aquilo lá. Cada um tem o seu ofício. Execute aquilo que Deus confiou a você. E viva em comunhão, em unidade. Em unidade. Sabe, queridos, hoje, fazendo essa leitura já rodando, eu vejo como Deus foi generoso conosco, porque isso tá sendo gerado. Eu não tinha isso aqui tudo na cabeça. Eu recebi um desafio de Deus de escrever a visão. E depois a gente foi passo a passo os negócios. Eu tinha muito claro o tripé, eu tinha muito claro algumas coisas, mas à medida em que a gente vai colocando isso, a gente vê que nós já estamos praticando de certa forma isso. Lá para 2017, falamos muito acerca da comunhão. A igreja de Cristo é uns aos outros, lembra disso? Amai-vos uns aos outros, exortai-vos uns aos outros, chorai-vos uns com os outros, suportai-vos. Aí eu brinco, né? Porque tem uns mala, é verdade. Suportai-vos, um lixa o outro e assim o corpo cresce. É essa a ideia, né? Nós temos a diferenciação é importante, mas precisamos também cultivar a unidade. Aqui é o primeiro problema. Tem muita diferenciação, mas não tem unidade, competição, divisão, murmuração, maledicência. O Espírito Santo não habita nesse ambiente. Não habita nesse ambiente.
Vamos para outro. Então, tem baixa diferenciação. Todo mundo é igualzinho. Ai, como que a gente se entende? Nossa, olha, eu penso, o João já fala, né? Existe uma conexão espiritual, mas aqui eu estou falando de algo que não está em muito Deus do negócio. Eu estou falando de afinidade. Eu estou falando que juntou só os orelhinhas, só os canelinhas, né? E aí a unidade é fácil, porque a gente não se confronta. A gente não se desafia. Ver a disciplina da Cláudia, isso não gera um desafio em mim. Ver a dedicação do João, isso não produz nada. Entende? Então, é fácil viver a unidade aqui. Né? Então, isso aqui, baixa diferenciação, todo mundo é igualzinho. A unidade é grande, porque as pessoas, né, elas estão unidas pela afinidade. Isso é panelinha. Isso é a famosa panelinha, é estéril. Não gera vida. Não gera algo proveitoso. Cresce através da afinidade. Não é o projeto de Deus, não é a ideia de Deus. Temos outro modelo muito comum nos nossos dias. Diferenciação zero, unidade zero. Eu vou na igreja só para buscar uma bênção. Eu vou na igreja só pensando na minha necessidade, em cumprir um ritual ou em atender uma crise interior, para voltar para casa e entrar na segunda-feira em paz, pelo menos dizendo que eu fui na igreja no domingo, cumpri um ritualzinho. Então, são os consumidores, buscam apenas para si. Não querem servir, elas querem ser servidos. São os consumidores das boas músicas na igreja, são os consumidores das boas pregações, são os consumidores dos templos de boa infraestrutura. Entende? É isso. Diferenciação zero, unidade zero, termina o culto, ele, graça e paz, quando faz isso, cumprimenta 2 ou 3, quando faz e já sai correndo, porque cumpriu o seu ritual. Então, queridos, nós precisamos perseguir isso aqui, ó, e precisamos ficar alerta com isso aqui. Esse deve ser o nosso cuidado. Temos que cultivar a diferença os diferentes dons, os diferentes ministérios, os diferentes talentos, as diferentes formas de pensar. Isso é fundamental e nós precisamos viver a unidade. Entender que o João é diferente, mas Cristo o escolheu para colocar junto comigo e para que juntos venhamos a cumprir um propósito. Entender que o Roberto é diferente, a Cláudia é mais diferente, o Marcelo é muito esquisito, o outro, meu Deus do céu, mas Deus nos juntou para que juntos venhamos a cumprir um propósito, edificar, conquistar e avançar como igreja. Então, o sucesso está na comunhão. Está na comunhão. O dia que a gente perder isso aqui, a gente se perde mesmo. Se perde com vontade. Maravilha. As partes se completam. Não é? As partes se completam. O texto de Efésios está falando dos ministérios. Então, uma coisa que a gente precisa, queridos, trabalhar e ir construindo um novo entendimento, porque boa parte das igrejas, elas meteram os pés pelas mãos na ideia de liderança. Se distribuiu cargos por afinidade, se distribuiu cargos por politicagem, se distribuiu cargos na tentativa de engajar as pessoas. Olha que grosseria. Está vendo que o irmão está meio balançando, né? Você fala, irmão, venha ser um diácono aqui na igreja. Está meio balançando, irmão, venha cantar no louvor. Não, viu? Olha isso, né? Então, nós precisamos desconstruir algum entendimento errado. Quando tem outro extremo, né? Só pode ser líder se fez seminário. Fez seminário aonde? Fez o seminário o seminário da igreja? Não, é o seminário da outra igreja. Não, você tem que fazer um seminário na nossa igreja, porque você tem que ter a visão da nossa igreja. Entende? Nós precisamos desconstruir muita coisa
e alinhar com a palavra de Deus. Então a primeira coisa que precisa ficar muito claro, um líder não se fabrica. Eu não posso falar assim, olha, o Robertão tem um perfil que pode ser o pastor da igreja, né? Mas eu vou agora fabricar o Robertão, né? Para ele virar o pastor da igreja. Viu? Um líder, ele nasce líder. Um pastor nasce pastor. Um profeta nasce profeta. O que cabe à liderança é lapidar. Líder não se fabrica, se lapida. O que é o lapidar? É tirar a parte que não interessa. É tirar a parte que está em excesso. Um líder, então a igreja, ela precisa identificar o chamado na vida das pessoas. O João já nasceu com o chamado, o Marcelo já nasceu com um chamado. A Cláudia já nasceu com um chamado, e assim por diante. Os irmãos já nasceram com um chamado. E o líder sábio, ele identifica esse chamado e lapida. Ele contribui com aquilo que Deus já está fazendo na vida da pessoa. Então, nós precisamos entender, né, essa questão do exercício da função. As pessoas, às vezes, pelo entendimento errado, não é honroso ser chamado de pastor. Eu me sinto muito honrado. É honroso ser chamado de evangelista, de profeta, de mestre. É honroso, não é? Mas essa honra não vem antes do exercício da função. Primeiro se vem a prática da função. Se pratica o exercício pastoral, se pratica o exercício do profeta. Primeiro você é evangelista no dia a dia, faz parte do teu estilo de vida. Então, às vezes as pessoas, então o que vem primeiro, né? O que vem primeiro é o exercício da função. E de tanto exercer essa função, e exercer com competência, exercer com capacitação do Espírito Santo, exercer de uma forma sobrenatural, nós, vendo Cristo sendo manifesto na vida da pessoa, nós falamos, puxa, o irmão realmente é um profeta. O irmão realmente é um mestre, porque o Senhor, nós vemos o Senhor se manifestando na tua vida. O reconhecimento, meu irmão, é consequência. É consequência. Mas eu vejo muita gente correndo atrás de cargo e atrás de reconhecimento. E quem busca cargo e reconhecimento não está apto ao ofício, não está apto ao ministério. Entende? Tem muita gente que está correndo esperando um cargo. E não é assim. Se alguém te procura buscando um cargo, você apresenta a ele uma responsabilidade, meu irmão, que não vai exercer o chamado primeiro. Primeiro é o exercício, primeiro vem o exercício, depois o reconhecimento. E se o reconhecimento não vier, não muda absolutamente nada. Me chamar de pastor ou não, não muda absolutamente nada. Por quê? Porque eu estou exercitando aquilo que Deus me deu. O reconhecimento é detalhe, porque nós não estamos servindo a homens, nós estamos servindo ao Senhor. Se alguém reconhecer, a glória é de quem? É do Senhor. Então não muda absolutamente nada. Pastor, eu trabalho há muitos anos na minha igreja e a igreja não me reconhece. Meu irmão, continua trabalhando. Está trabalhando para quem? Para o Senhor. Certamente no céu terá reconhecimento, o galardão. Aqueles que foram fiéis até o fim. Entende? Então, aqui mora um ponto muito interessante, queridos, e que aflige, porque muita gente vive desesperada por um cargo. Ele acha que isso, viu? A honra não é o cargo, a honra é exercer a função, é servir. A honra é essa. Então, num modelo bíblico, Deus distribuiu a cada um uma função baseada nas suas, num conjunto de habilidades que Deus dá a uma pessoa. Deus dá um conjunto de habilidades, um conjunto de ferramentas nas tuas mãos, e isso te capacita a um ministério. Então, na vida de um apóstolo,
É alguém que implanta, é alguém que lança os fundamentos, é alguém ousado, é alguém que vai na frente, não é? É alguém que tem um pensamento de gestão. Vai pensando assim no apóstolo Paulo. Esse é um perfil do apóstolo. Esse é o perfil do apóstolo. Já o profeta é alguém que tem uma conexão muito refinada com Deus. É alguém que traz direção, que traz um alinhamento com a vontade de Deus. É alguém que traz que exorta, consola, edifica, mas traz algo da parte de Deus, algo celestial, algo da parte de Deus, sobrenatural. Já o evangelista é alguém que cuida das demandas externas. É o cara que está pregando o evangelho para as pessoas no bairro tal, que está cuidando dos drogados, que está cuidando das pessoas que estão passando por necessidade, que está precisando de roupa, que está precisando de blusa. O evangelista é alguém apaixonado por pessoas e ele traz para a igreja as demandas externas. Esse é o evangelista. Já o pastor é aquele que cuida das demandas internas. Olha, vamos visitar o irmão Roberto, tal, vamos ajudar o irmão. É aqui, ele cuida, viu, irmão, vem mais para cá, vem mais para lá. Esse é o pastor que cuida do rebanho, cuida das questões internas. Já o mestre é aquele que ensina, aquele que doutrina, aquele que exorta na palavra. Então, queridos, se a gente seguir esse modelo, o apóstolo implanta, o evangelista vai lá e agita, ganha mais gente para Jesus e enche a igreja. O evangelista tem essa habilidade mesmo, enche a igreja. Ele prega um evangelho simples, ele prega um evangelho de Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta, tal, e as pessoas aceitam a Jesus, eles são carismáticos, amáveis, mas isso não sustenta uma fé. O que tem que vir? Vem o pastor, que vai cuidar, que vai curar, vem um mestre que vai levar para aprofundar na palavra. Aí as pessoas começam a achar que, não, tá tudo muito natural. Aí vem o profeta e traz uma direção sobrenatural de Deus. E assim, queridos, cada um na sua função, a igreja cresce, a igreja se desenvolve. Esse é o nosso desafio. Eu termino aqui. Pode deixar mais um pouquinho? Eu termino aqui a nossa aula de hoje. E eu quero te dizer que existe um modelo que boa parte deles a gente já vem engatinhando, mas nós precisamos nos enxergar dentro de um projeto de Deus. Não vamos sair aí feito com meninice, né? Como já se fez muito aí. Vamos consagrar pastor, profeta, mestre. Não. Nós vamos exercer o nosso chamado. Nós vamos exercer o ofício qual Deus designou a nós dentro do corpo. Porque fazendo bem o seu papel, o outro fazendo bem o papel dele, o outro fazendo bem, o outro fazendo bem, o outro fazendo bem, nós teremos um corpo bem ajustado, um corpo bem equilibrado, um corpo bem equipado. Porque eu tenho um monte de deficiências, eu tenho um monte de dificuldades. E Deus colocou você na minha vida e eu na tua vida e nós um na vida do outro, para que a gente possa contribuir com a vida um do outro e fazer avançar. E junto tudo num lugar chamado renovo, para que nós possamos juntos avançar com o reino de Deus. Amém? Então, o desafio é esse. A unidade dos diferentes é o que gera vida, é o que gera algo novo. Pode ser bem confortável a unidade dos iguais, mas a unidade dos iguais é estéril, não produz nada. Amém? Que Deus abençoe você que está acompanhando esse vídeo. Eu costumo dizer assim: só me ouvir não muda nada. Precisamos orar. E você precisa dar mais passos, todos nós precisamos dar mais passos rumo ao propósito de Deus. Eu não sei o que Deus tem para nós, mas nós precisamos praticar isso aqui. O sucesso do ministério de Jesus foi que Jesus criou discípulos para ser melhor que ele. Olha isso, cara. Chegou no fim do ministério, Jesus falou assim:
vocês serão melhores. Obras maiores vocês farão. Amém? Viu? Este deve ser o meu coração. Esse precisa ser o seu coração. As vidas as quais o Senhor coloca ao teu cuidado. A igreja inteira é professor de curso. A igreja inteira trabalha com gente. Né? Nós temos uma igreja de atitude. Critério de escolha aqui está beleza. Né? Mas nós precisamos criar crentes melhores do que nós. Fiquei muito feliz ontem, por exemplo, na live do Habitudes. Né? Deu um santo orgulho de ver a Bela, de ver a Bia, né? Que esses dias eram menininhas, testemunhando com uma profundidade legal, interessante. Não é? Isto é, Cristo em nós. Isso está sendo edificado por Cristo em nós, pelo corpo de Cristo. Então eu gosto muito de uma igreja real. Uma igreja real. Sabe por quê? O que é uma igreja real? Não é uma igreja fictícia, não é uma igreja embonecada, não é uma igreja mascarada, é uma igreja de testemunhos reais. Porque eu falo de teoria. Olha, esse caminho não é muito bom, Bia, mas é teoria. Agora, quando ela escuta o testemunho de outras mulheres que ela admira, ela olha e fala assim, uau, o que o meu pai fala na teoria, a Cláudia viveu na prática. E eu vi que não é uma coisa boa. Não é? O resultado não foi bom. O que o meu pai fala na teoria, o João viveu na prática, pensa o Samuel. E olha, o João disse que o negócio não é bom. Esse é o corpo, queridos. Viu? Nós todos podemos contribuir para o crescimento de nós todos. Essa é a ideia da unidade. Que Deus te abençoe. Ore ao Senhor para que você possa cada vez mais estar bem ajustado nesse corpo que o Senhor constituiu, chamado Renovo Campinas. Que nós possamos estar cada vez mais certos do nosso papel nessa estrutura e unidos, mas bem unidos, no amor do Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor.